Durante alguns anos, Hollywood simplesmente virou as costas para Anne Hathaway. Ela continuava talentosa. Continuava premiada, mas parecia que ninguém mais queria vê-la nas telas. O mais curioso é que ela não havia cometido nenhum crime, nem protagonizado grandes escândalos. Então, por que uma das atrizes mais famosas do mundo passou a ser rejeitada justamente no auge da carreira? Anne Jacqueline Hathaway nasceu no Brooklyn, em Nova York. Sua mãe era atriz de teatro, e foi ali que surgiu a primeira inspiração. Desde pequena, ela assistia aos ensaios, observava os bastidores e sonhava em viver da atuação. Enquanto muitas crianças mudavam de sonho a cada mês, Anne parecia já conhecer o próprio caminho. Seu primeiro grande destaque veio com O Diário da Princesa. O filme transformou uma jovem desconhecida em uma estrela internacional praticamente da noite para o dia. O sucesso foi gigantesco, mas Anne sabia que aquele papel poderia se tornar uma prisão. Ela não queria ser lembrada apenas como a princesa dos contos de fadas. Foi então que começou a tomar decisões difíceis. Recusou repetir personagens parecidos, aceitou papéis dramáticos. Mudou completamente sua imagem. Era uma aposta arriscada. Se desse errado, poderia perder tudo o que havia conquistado. Mas ela preferiu correr esse risco a viver confortavelmente fazendo sempre a mesma personagem. A mudança deu resultado. Vieram filmes como O Diabo Veste Prada, Rachel está se casando e Os Miseráveis. Sua atuação impressionava cada vez mais. Ela deixou de ser vista apenas como uma atriz popular, passou a ser reconhecida também pela crítica. Era exatamente a transformação que buscava. Em 2013, Anne conquistou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Parecia o ponto mais alto de sua carreira. Mas aconteceu algo inesperado. Uma parte do público começou a rejeitá-la. Nas redes sociais surgiu até um apelido para esse fenômeno, Hatcha-Hate. Milhões de pessoas passaram a criticar Anne por motivos que nem elas próprias conseguiam explicar. Qualquer pessoa poderia tentar agradar todo mundo. Anne fez exatamente o contrário, continuou trabalhando. Continuou estudando, continuou evoluindo. Ela compreendeu uma verdade que vale para qualquer profissão. Quem vive tentando conquistar a aprovação de todos acaba perdendo a própria identidade. Pouco a pouco, o tempo colocou as coisas no lugar. Novos filmes foram chegando, novos papéis mostraram sua versatilidade. O público voltou a enxergar o que realmente importava. Não os comentários das redes sociais, mas o talento que sempre esteve ali. Foi justamente nesse período que Anne tomou outra decisão importante. Em vez de responder às críticas, escolheu responder com trabalho, aceitou projetos completamente diferentes. Mostrou humor, fez drama. Interpretou personagens intensos e também leves. Sem perceber, estava reconstruindo sua imagem da maneira mais sólida possível, entregando resultados. Existe uma característica que sempre me chama a atenção em pessoas bem-sucedidas. Elas entendem que reputação não se recupera com discursos, se recupera com constância. A nunca tentou convencer o público de que era uma grande atriz. Ela simplesmente continuou fazendo grandes atuações. Com o tempo, as críticas perderam força. O talento permaneceu. Outro detalhe interessante é que Anne sempre protegeu sua vida pessoal. Enquanto muitos artistas transformam a própria intimidade em espetáculo, ela preferiu preservar aquilo que realmente importa. Talvez seja exatamente por isso que conseguiu atravessar tantos anos de fama sem perder completamente sua privacidade. Nem toda exposição vale a pena. Sua carreira continuou crescendo, vieram novos contratos. Produções internacionais, trabalhos como produtora. Uma fortuna construída ao longo de muitos anos. Mas gosto de pensar que seu maior patrimônio nunca foi o dinheiro. Foi conquistar novamente o respeito de quem um dia duvidou dela. Quando observo essa trajetória,
Perceba uma diferença importante. Existem pessoas que trabalham apenas para receber aplausos. Outras trabalham porque amam aquilo que fazem. Quando os aplausos desaparecem, só o segundo grupo consegue continuar. Anne mostrou que fazia parte desse grupo. Isso explica por que sua carreira atravessou tantas fases diferentes. A vida dificilmente segue uma linha reta. Às vezes, você está no topo dias depois. Parece que ninguém mais acredita em você. O segredo não está em evitar essas fases. Está em não permitir que elas definam quem você é. Foi exatamente isso que Anne Hathaway fez. Hoje ela é lembrada como uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Mas essa imagem não nasceu no dia em que ganhou um Oscar. Nasceu quando decidiu continuar trabalhando durante o período em que era mais criticada do que elogiada. A verdadeira força aparece justamente quando o reconhecimento desaparece. A história de Anne Hathaway deixa uma reflexão simples. Você não controla a opinião das pessoas, mas controla a forma como responde a ela. Quem constrói a própria vida baseado apenas na aprovação dos outros vive preso ao julgamento alheio. Quem continua evoluindo, mesmo em silêncio, normalmente descobre que o tempo é o juiz mais justo de todos.